Não pode isso, não pode aquilo, não pode pegar, não pode usar. Veja, mas não deseje. Deseje, mas não toque. Toque, mas não prove. São muitas proibições para uma vida tida por livre. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Será? Que coisa, não? Colossenses capítulo 2, versículos do 20 ao 22, diz assim: considerando que morrestes com Cristo para as tradições humanas e a falsa religiosidade deste mundo, por que vos sujeitais ainda a tais ordenanças, como se pertencesseis a este sistema de valores? Não mais obedeçais a regras como estas: não toques, não proves, não manuseies. Todas essas regras estão destinadas a desaparecer pelo uso, pois se baseiam em ordenanças e ensinos meramente humanos. A vida cristã é baseada sempre em regras e restrições. Restrições de todos os tipos. E é sobre estas restrições, muitas delas entrando em conflito com o que diz a palavra contida na Bíblia Sagrada, que eu quero falar hoje, logo após a nossa vinheta. Vigilante da Razão, o seu canal de opinião e crítica. Meus amigos e minhas amigas do canal Vigilante da Razão, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Você é o nosso convidado especial. Na realidade, você faz parte da família do canal Vigilante da Razão. E para mim é uma honra muito grande, é uma satisfação imensa ter você aqui comigo. Todas as vezes que eu posto vídeo, eu estou percebendo aí os comentários. Percebo também que já estamos com vários novos inscritos no canal. Isso é uma alegria muito grande, é uma satisfação. Eu espero que você fique à vontade. Você tem total liberdade para comentar, curtir, para indicar os nossos vídeos para outras pessoas. E saiba, como eu digo sempre, você é a nossa principal razão de existir. O canal Vigilante da Razão só existe por sua causa, tá certo? Então, seja muito bem-vindo. Quero agradecer de coração aos novos inscritos, aos veteranos, a todos vocês que estão aqui no canal Vigilante da Razão. No vídeo de hoje, eu gostaria de tratar sobre o seguinte tema: costumes absurdos para uns e não para outros. Este vídeo retrata alguns costumes e algumas doutrinas que muitos grupos religiosos aplicam no seu dia a dia e que diferenciam esta ou aquela denominação, fazendo com que as pessoas tenham um senso de pertencimento à religião verdadeira. Porque quanto mais estreito é o caminho, quanto mais restrições a igreja tem, a denominação tem, professa e propaga e impõe para os seus fiéis, mais próxima, segundo eles, a igreja está do modelo cristão de renúncia. O caminho estreito, a estrada que, na verdade, conduz à salvação, enfim. É sobre este assunto que eu quero tratar hoje. Lembrando sempre que você que é religioso, que por um acaso se sentir ofendido, não quiser permanecer neste canal, fique à vontade, mude de canal. Mas se você quer abrir a sua mente para raciocinar de forma crítica, de forma coerente sobre aquilo que muitas denominações tentam impor para o dia a dia de seus fiéis, fique à vontade. Eu sou um ex-religioso e tenho, acredito que, lugar de fala para analisar e criticar. Já que hoje eu não faço mais parte, porque entendo que o caminho é muito mais pelo conhecimento. O caminho, de fato, de viver a vida é o caminho do conhecimento, do pensamento crítico, do questionamento, coisas que as religiões, infelizmente, não permitem. Um pensador já dizia, que já falecido esse pensador, que um dos grandes erros que ele cometeu quando fez parte da religião foi questionar. Então imagine você fazer parte de um segmento onde você não pode questionar, perguntar, não pode se opor a nada. Você tem que aceitar tudo, porque tudo é vindo da parte de Deus, através do ungido de Deus, e você precisa aceitar e baixar a cabeça sempre. Essa vida não me pertence mais. Se você já tem a mente aberta, parabéns. Se você ainda está aí preso
ao vínculo religioso, a toda aquelas artimanhas, aquelas teias que as religiões elas propagam, fique à vontade para estar comigo aqui, se você quiser, e também raciocinar comigo de forma crítica. Os costumes e os dogmas, as doutrinas das igrejas, muitas vezes servem para diferenciar as denominações entre si, né? Esta igreja pode tomar vinho, outra não pode. Esta igreja permite usar só saia, a outra permite que a mulher use calça, short. Esta igreja pode ser ordenada pastora, se bem que em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 34, diz que as vossas mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, e por aí vai. Cada um interpreta a Bíblia da sua própria forma, da sua própria maneira, e acha por bem impor as suas próprias regras, em detrimento de outras denominações que têm suas outras regras também válidas. E uma coisa que eu acho muito interessante é que a lei, de fato, do Antigo Testamento, uns acham que foi abolida, que Jesus Cristo veio, cumpriu toda a lei e não precisamos mais cumprir porque Cristo já cumpriu a lei e já se ofereceu como sacrifício para cada um de nós, apenas pela fé nele, sermos salvos. Outras pessoas já consideram alguns versículos, os adventistas do sétimo dia, aqueles que consideram a questão do uso do véu, da não ordenação feminina, como eu falei, e outros costumes, outras práticas mais, algumas abstenções alimentares, algumas abstenções de bebida, enfim. Mas é interessante e eu fico muito curioso quando eu analiso que muitas denominações escolhem as passagens que podem seguir ao pé da letra e aquelas que podem simplesmente aceitar como algo ritualístico, como algo cerimonial. É interessante demais isso. Mas eu quero falar aqui sobre alguns costumes muito sem noção e práticas totalmente descabidas que algumas igrejas impõem para os seus fiéis. E vale lembrar que não é porque a igreja impõe, o líder às vezes impõe essas normas, às vezes estão até nos estatutos das igrejas, que são seguidas ao pé da letra, nós sabemos muito bem disso, porque existe muita hipocrisia no meio religioso e no meio evangélico protestante em questão, é muita hipocrisia mesmo. Então aquilo que o olho não vê, o coração não sente, né? Então o camarada às vezes tem uma aparência de santidade, mas no seu dia a dia, na sua intimidade, na sua casa, no seu trabalho, ele tem práticas muito, mas muito avessas àquilo que ele prega, aquilo que ele acabou de pregar na igreja. Então isso é algo que é muito comum de se ver. Não é correto, mas é muito comum. E que bom que eu já me vi livre disso, não quero mais, não faço mais parte. Mas vamos lá, quais são esses costumes? Veja, as igrejas têm costume de comemorar todas as datas comemorativas do Brasil afora. Desde Dia da Mulher, Dia das Mães, Dia dos Pais, do Natal, o Ano Novo, com exceção das festas que eles chamam pagãs, né? O Carnaval, enfim. Mas a Paixão de Cristo, eles comemoram, sim, e fazem ali grandes eventos, muitas vezes chamando pregadores de fora para ali abrilhantar a igreja e atrair público pagante. E os membros dessas igrejas costumam ter uma grande missão, que é a de organizar presentes, festividades, comidas, refrigerantes, suco, para que toda a congregação e os convidados possam estar muito bem servidos. Muitas vezes os próprios fiéis é que tiram do bolso, porque o líder não entra nessa cotação aí financeira, mas os próprios membros, eles se organizam e fazem ali sua cotinha, cada um cuida da sua parte. Mas é curioso, porque tem uma obrigação de comemorar, inclusive, o dia do aniversário do templo, o dia do aniversário do pastor, do aniversário da pastora, do aniversário do conjunto. Isso daí vai tornando a igreja um mecanismo de muita opressão. Você tem que ter dinheiro, né? Uma pessoa do meu conhecimento já disse, para ser crente tem que ter dinheiro. A outra coisa é com relação ao costume de cortar ou não o cabelo, de aparar ou não a barba. É comum que algumas igrejas sejam liberais com relação a isso. Permitem as pessoas terem lá suas barbas, as mulheres cortarem o cabelo, os homens terem o cabelo um pouquinho mais longo, mas na grande maioria das vezes as igrejas
principalmente aquelas mais tradicionalistas, aquelas mais antigas, mais focadas nos usos e costumes, você não pode ter a liberdade de deixar seu cabelo no estilo que você bem entender. Não, 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 não. Você precisa cortar seu cabelo. Quem tem um cabelo liso, cobriu a orelha, já tem que cortar. Barba, não pode. No máximo, bigode. Cavanhaque, nem pensar. Isso são alguns costumes que, infelizmente, algumas igrejas priorizam muito. É como se você estivesse num quartel-general. É como se você estivesse num serviço militar, onde você precisa ter aquele padrão de aparência física, ter aquele padrão, inclusive, de vestimenta. Calça social, camisa social, terno e gravata. Para pregar em púlpito, esse é o padrão. Tem até uma música do Toinho de Aripibu, quem conhece, dá um like aí, comenta, que diz assim: fala paletó, paletó não fala nada. Mas as igrejas, elas têm esse hábito. Você tem que estar bem aparamentado. E eles argumentam fortemente, dizendo assim: não, mas se você vai falar com um juiz, você não tem que se vestir bem, você vai falar com a autoridade terrena. Imagine se você for falar com Deus na casa dele. Esses são os argumentos. Mas enfim, não se pode usar pulseiras e tornozeleiras, mulheres não podem pintar unhas. Vale lembrar que algumas meninas teimosas aí, elas se rebelam contra essas normas. E por mais que na igreja elas estejam bem dentro dos padrões que a denominação exige, mas no dia a dia, lá fora, no trabalho, na escola, elas fazem até selfies, né? As selfies pintadas, todas aparamentadas, isso aí é de cada um. Eu não tenho nada a ver com isso, eu só estou aqui para expor. Isso aqui é uma exposição, é um pensamento crítico que eu exponho. Que eu acho o seguinte: deveria existir uma unanimidade. Olha, o padrão é esse, todos têm que seguir. Mas há até quem diga que essa diversificação de usos e costumes são para que eu me sinta bem naquela denominação. E se eu não me sentir, eu procuro outra com outros usos e costumes e está tudo bem. O Deus é o mesmo, o Espírito Santo é o mesmo, embora que os costumes sejam diferentes. É muito bonito de se ver, não é não? Com relação às roupas justas, essa regra serve para homens e mulheres. Roupa justa colada no corpo não pode. Não pode, é uma afronta. Mas vale a pena lembrar que muitos pastores não querem entrar nesse mérito e permitem para que as irmãs tenham ali o direito a ter sua vaidade e não se ofendam a ponto de se recusar a fazer parte da denominação. Porque, afinal de contas, lidar com o ser humano é complicado. Profissionalmente, eu lido com seres humanos todos os dias e se você apertar um pouquinho, o ser humano, se tiver a opção de ir embora, ele irá. Então, muitos pastores dizem assim: não, vista grossa. Principalmente se tratar de pessoas com poder aquisitivo legal, que garanta ali um dízimo bom, outro dízimo bom, a mãe, a filha, a tia, a neta, a vovó são membros ativos e tudo, aí fica mais difícil o pastor apertar um pouquinho o parafuso. Mas a orientação é para se abster de roupas muito escandalosas, de roupas muito apertadas, né? De roupas que desenhem muito o corpo. Até porque eles partem de uma ideia até machista, né? De que o desejo do homem para com a mulher está muito ligado à forma como aquela mulher se comporta na sociedade. Então, a mulher tem que se portar de forma honesta, de forma íntegra, também com as suas vestes, né? Agora, pergunto eu, e quando a gente tem notícias de líderes religiosos, membros de religiões que abusam das meninas da igreja, será que todos os casos eles foram provocados com a sensualidade demasiada das vestes? Eu acho que não. Mas enfim, a todos, por favor, não deixe a sua congregação. Se você for visitar outra igreja, peça permissão ao pastor. Ele pode não deixar. Principalmente se ele tiver uma rixa com outro líder de outra denominação. Então ele não vai permitir. Você precisa pedir permissão ao seu pastor, tá certo? Tá bom assim? Não pense que você tem livre arbítrio para essa finalidade, porque na verdade, se você for, você corre o risco de ser, inclusive, disciplinado. Quem sabe o que é ser disciplinado é quem já fez parte. Quem não fez parte
é um ato administrativo que impede aquele membro de participar efetivamente das atividades da igreja e ter a sua comunhão com Deus e com a igreja na sua plenitude. A partir do momento que você fere alguma determinação do pastor ou da denominação, você pode ser, sim, impedido de participar de todas as atividades da igreja ou das atividades principais da igreja. Não pode participar de Santa Ceia, não pode participar de grupo, de coral, enfim. Então, tem que avisar o pastor para onde vai, tá certo? Se for dia de culto, na sua congregação, dê preferência à sua congregação, ok? Uma orientação aos casais cristãos, na hora das suas intimidades, né? Se é que você me entende, não pense que você tem total liberdade para fazer o que quiser entre quatro paredes com a sua esposa, tá certo? Por quê? Porque na realidade há uma restrição muito forte e você não tem total liberdade, se é que você me entende. Não pode. Certo? Outra coisa, quando for pregar, por favor, esqueça que existe um microfone e esse microfone tem a capacidade de ampliar 300 vezes o volume de sua voz. Isso são uns costumezinhos michurucas, mas que incomoda. Já incomodou muita gente quando eu fiz parte. Pessoas que chegaram para mim e se queixaram, dizendo, puxa vida, por que o pastor está gritando tanto? Na verdade, ele está gritando porque ele pensa que não vai ser ouvido. Ou, pior ainda, são pessoas que entendem que a unção de Deus, a suposta unção do Espírito Santo de Deus, se manifesta através de uma alteração no tom de voz que faz com que elas gritem e não falem. Então, quando for pregar, não fale de forma morna, de forma monótona, de forma, sabe, cabisbaixa, xoxa, como diria o bispo Edir Macedo. Não. Se anime, porque você não vai querer que a igreja durma enquanto você prega, né? Então, esse é um dos costumes. Inclusive, por falar em som, se o som tiver com algum defeito, com alguma dificuldade, com alguma distorção, estiver fora do padrão esperado pelo líder da igreja, é capaz de ele surtar com qualquer músico ou com qualquer técnico. O primeiro que ele vê, ele vai surtar e vai reclamar, podendo inclusive reclamar publicamente. Isso. Aleluia! Deus está aqui! Deus está aqui! É isso mesmo que acontece. Então, é muito sério esse problema, esse costume de valorizar o volume, como se a altura, aumento de barulho, fosse representar a voz de Deus bradando fortemente para aqueles que estão ali ouvindo. Então, assim, crente tem de ir, por favor, à igreja preparado para ouvir o brado retumbante da voz de Deus através dos ungidos e através das músicas também que são tocadas lá, né? Muitas vezes supervalorizando o instrumental e baixando o volume do cantor. Coitado do cantor, né? O vocalista. Inclusive, quando eu cantava, eu tinha essa dificuldade. A minha voz ficava um pouquinho, sabe? Mas enfim, passou esse tempo. Não existe mais. Glória! Bora, músico! Tem glória! Cadê o baterista? Baterista! Cadê o baterista? Não se pode ouvir músicas do mundo, ok? Usos e costumes. Não ouça músicas do mundo. Não importa se a música ela foi feita por um excelente músico, um excelente compositor. Não importa se ela não fala atrocidades que ofendam a sua fé. Se ela não provém de uma gravadora, de um selo gospel e de um cantor, de um artista, de um compositor gospel, você não pode ouvir, de maneira alguma. O mesmo vale para filmes. Filmes que, por exemplo, tem cenas de nudez, olha, jamais você deve assistir, porque isso vai deturpar a sua fé, isso vai prejudicar o seu entendimento cristão, isso vai contaminar a sua alma. É o que dizem alguns líderes. Então, escolha muito bem aquilo que você assiste, aquilo que você ouve, certo? Houve um tempo em que ir à praia era pecado, lembra? Eu mesmo acompanhei esse tempo, inclusive uma antiga líder minha da mocidade, ela dizia o seguinte:
Eu não vou à praia por quê? Lá na praia eu vou encontrar mulheres iguais a mim, vestidas de forma escandalosa. Então eu vou me sentir ofendida pelo excesso de exposição na praia. Então não dá. Então, eram essas as explicações, né, dentre outras mais. Não pode ir à praia. Hoje em dia já está tudo mais liberado, né? As empresas de camisa térmica até aqui têm lucrado bastante com essa ida com mais frequência dos cristãos às praias. Porque tanto homens como mulheres vão lá, tomam seu banhozinho atadas até aqui. Muitos entram na praia de calça comprida. Quando eu for à praia de novo, eu vou tentar fotografar, claro, preservando a identidade da pessoa, e vou mostrar a vocês. Isso acontece mesmo. Não pode, certo? Alguns crentes implicam com as novelas, mas as novelas da Record, aquelas que pegam a Bíblia e criam romances baseados nas escrituras sagradas, essas podem ser consumidas pelos cristãos. E até é interessante que o Bispo Macedo, que é o dono da TV Record, ele faz questão de criar novelas, criar filmes baseados em novelas e criar produtos num modelo extremamente capitalista, criar produtos, patrocinar produtos, investir em produtos que vendam a marca da novela. Isso aí é uma sacada genial para quem já sabe ganhar dinheiro com a fé alheia. Crente tem de ir à Santa Ceia, viu? Meu amigo, crente tem de ir à Santa Ceia. Isso está mais ligado a dogmas e rituais. Quando a Bíblia Sagrada fala sobre a Santa Ceia, no meu entender, ela se refere à ceia mesmo, você sentar e comer, né? Os discípulos sentavam e comiam, de fato. E não faziam aqueles símbolos com um pedacinho de pão desse tamanho e 10 ml de suco de uva. Mas tem que ir à Santa Ceia. Se você está em comunhão, tem que ir à Santa Ceia. Crente que não vai à Santa Ceia não está em comunhão com Deus. E logo, se Jesus voltar naquele momento, ele não vai subir. Porque não está em comunhão com Deus. Crente não pode estudar muito. Eita! Principalmente se os horários chocarem com os cultos. Por favor, se você está pensando em se graduar, em se pós-graduar, repense direitinho, porque você não pode abrir mão da sua rotina religiosa de maneira alguma, em hipótese alguma. A prioridade é a obra de Deus. Estar na igreja é prioridade, certo? São muitas restrições, igrejas pequenas que o diga. Formação de crentes no grupo de louvor. A formação. A chamada formação é quando aqueles crentes se sentam ali, uns na primeira bancada, outros na segunda, outros na terceira. Se você alterar aquilo ali, o pastor pode surtar a qualquer momento. Se você, mulher, está sendo maltratada pelo seu esposo, atenção, você só tem a permissão de Deus para separar-se em caso de adultério. É este o comportamento de uma cristã que se preze e que segue as palavras de Deus. Não se separe. Se o marido lhe espanca, se o marido lhe bate, lhe humilha, lhe maltrata, você tem que aguentar, a menos que ele lhe traia, a menos que ele adultere. E mesmo assim, há casos em que os pastores orientam suas ovelhas a perdoar e reconciliar-se e não separar-se, mesmo em casos de traição. Aí fica a critério de cada um, né? Se você quer seguir estas doutrinas, estes dogmas, ou se você, de repente, quer ser rebelde e dizer assim, não, eu faço a minha própria escolha. Eu sou responsável pela minha vida. Fica a critério de cada um. Crente não pode se depilar, crente precisa honrar a bandeira brasileira. Isso é algo muito interessante que eu percebia muito em todas as festividades oficiais da igreja, a entrada com a bandeira nacional e o entoar do hino nacional. Parece que a instituição religiosa agora é uma instituição oficial ligada ao governo brasileiro, porque precisa honrar a bandeira, precisa entoar o hino brasileiro e ter orgulho da sua pátria. Porque, afinal de contas, é essa pátria brasileira que concede tantos benefícios às instituições religiosas, não é verdade? Então, as igrejas dão sua contrapartida de honrarias à nação brasileira. Enfim, meus amigos e minhas amigas
cheguei ao fim de mais um vídeo. E, bem, quando nós estávamos em nossa fase infantil, juvenil, quando éramos mais jovens, né, até mesmo depois dos 18 anos, por muitas vezes nós precisávamos da ajuda de alguém, de um conselheiro, de um pai, de uma mãe, de um amigo mais experiente, para nos orientar em alguns aspectos da nossa vida, porque, afinal de contas, éramos muito inexperientes. Mas eu quero fazer um convite a você que já é de maior idade, casado, é uma pessoa que sabe ler, é uma pessoa que já sabe fazer as escolhas da vida, já trabalha, já luta pela sua sobrevivência. Por favor, experimente tomar suas próprias decisões. Não deixe que pessoas estranhas, que pessoas alheias à sua família, ao seu convívio, por se julgarem superiores a você, por se julgarem autoridades sobre a sua vida, tomem as rédeas dessa sua vida e decidam tudo aquilo que você deve fazer, tudo aquilo que você deve proceder. Há casos muito específicos, há casos muito emblemáticos de pastores que querem, inclusive, opinar sobre com quem os jovens vão namorar, qual a profissão que os jovens devem seguir, enfim. Isso, na verdade, cabe a você mesmo, às suas famílias, ao pessoal que está realmente no dia a dia com você. E não alguém que te vê esporadicamente nos dias de culto, vai embora, entra no seu carro e segue sua vida, esperando o próximo culto, as próximas atrações, os próximos dízimos e ofertas para contabilizar. Então, por favor, não esqueça que nós não estamos na Era do Bronze, nós não estamos na Idade Média, estamos no século XXI. Cresça, conquiste a sua liberdade, conquiste o seu protagonismo. Seja livre. Até o próximo vídeo, pessoal. Muito obrigado.